Ó, vamos lá continuar nossa aula de fonologia e vamos tentar ser rápido aqui. Vamos lá. Sílaba. O que é preciso para formar uma sílaba? Aqui a gente tem a receita, ó. Vou deixar até a setinha aqui para vocês. O que acontece? A gente precisa ter, primeiro, uma vogal. Tem que ter vogal na sílaba. E aí eu já vou aqui adiantando, colocando uma palavra para vocês, que é a palavra bíceps. O que acontece? Se eu for separar bíceps, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Bíceps. Não. Por quê? Porque como eu já disse que precisa ter vogal, isso aqui não forma uma sílaba. P e S são consoantes. Então, qual é a forma correta de separar, por exemplo, né, essa palavra aqui, bíceps? Dessa forma aqui, ó. Bíceps. Fiz muito junto, né? Mas, vamos lá, de novo. Vocês já entenderam, mas beleza. Qual a forma correta aqui, ó? Vou fazer da seguinte forma, ó. Bíceps. Isso aqui vai ser uma sílaba. Às vezes a gente tem em mente que sílaba pode ser só duas letras, e pode ser só duas letras, na verdade, mas, né? Mas não necessariamente todas serão apenas duas letras, tá? Aí, beleza. A segunda coisa, como vocês podem ver, né? É a separação silábica é resultado direto da pronúncia. O que é que isso significa? Mais uma vez, vamos para exemplo. Se eu pegar a palavra pneu, pneu, e deixa eu apagar essa daqui para não confundir vocês. Se eu pegar a palavra pneu, como é que eu vou separar? Eu vou separar pneu? Não vou. Por quê? Porque P sozinho não forma sílaba, certo? Como é que eu vou fazer então? P, N, E, né? Porque agora eu tenho uma vogal U. Não, porque aí a gente vai estar contra essa segunda regra, que é o quê? A separação silábica é resultado direto da pronúncia. Se ficar assim, é como se a gente estivesse falando pneu. E não é o que acontece na pronúncia, né? A gente fala pneu. O que acontece? Por exemplo, esse E, ele tem o som mais forte que esse U, certo? Por isso é pneu e não pneu. E aí, então, você talvez esteja confuso, mas eu falo logo, não precisa. Por quê? Isso significa que essa palavra, pneu, é uma palavra monossilábica. O que é que significa monossilábica? Só tem uma sílaba. Sílaba. Só tem uma sílaba. Beleza? Beleza. E aí ainda dentro, opa. E aí ainda dentro dessa parte de pronúncia, eu vou colocar aqui duas palavras para vocês verem como isso é importante. Por exemplo, a palavra negócio e a palavra negocio. Qual a diferença? Isso aqui é um substantivo. Isso aqui vem do verbo negociar, né? Então, verbo. Beleza. Como eu separo negócio? N-E-G-O-C-I-O. Você já deve estar começando a ficar confuso, mas calma que eu vou explicar. Tá, então vamos lá. O que acontece? Negócio, negocio. Vê que aqui, ó, negócio. Eu falo assim, negócio, eles todos juntos, né? Essa parte aqui. Então, faz sentido que seja assim, porque tem que estar diretamente relacionado à pronúncia. Já aqui eu falo negocio, negocio. Vê que é separado? E aí tem um bisuzinho que fala assim, se tem acento, você coloca junto. Se não tem, você separa, tá? Mas tem outra coisa que vocês vão aprender já já, que eu vou passar, é, que vai explicar isso aí melhor, tá? E aí, algo importante é o seguinte, isso aqui, ó. Sendo a separação silábica resultado direto da pronúncia, deve-se atentar para a separação dos prefixos. O que é prefixo? O que é prefixo? Prefixo, prefixo é o que vem antes, antes, tá? Vem antes, ó, antes. O que é um prefixo? Eu vou colocar a palavra, há algumas palavras aqui, na verdade, e aí vocês vão ver. Ó, por exemplo, transporte, transar, essa ficou muito feia, peraí.
Tirar ela. Vou botar outra aqui, ó. Bis, né, to. Bi, za, vo. E aqui eu vou botar aquela lá. Tran, za, tlan, ti, co. Deixa eu trazer um pouquinho pra cá. O. Transatlântico. Cá, fica melhor. Transatlântico. Pronto. Por que eu botei esses aqui? Porque é para vocês entenderem essa definição. Não vou aprofundar muito nisso, porque vocês vão pegando na prática, mas vamos lá, vamos ler. Ó. Segundo a separação silábica, resultado direto da pronúncia, deve-se atentar para a separação dos prefixos. Separação do prefixo. Quais são os prefixos aqui? Trans, bi. No caso de o final do prefixo coincidir com o final da sílaba, não há problemas. No entanto, se a sílaba findar antes de findado o prefixo, este será separado. O que é que isso quer dizer? Qual é o resumo? Que se a sílaba acabar junto com o final do prefixo, aqui, ó, o prefixo não é trans, e a sílaba não está acabando aqui, pronto. Continua o resto. Mas devemos nos atentar, ó, a mesma coisa aqui, ó. Calma aí. Mas devemos nos atentar que se a sílaba findar antes de findado o prefixo, este será separado. Por exemplo, não é trans, aqui, ó, transatlântico, só que a sílaba, só que as sílabas, o que acontece? Ela não tem que seguir a pronúncia. O transatlântico, aqui a gente fala o za, transatlântico. A gente não fala transatlântico, certo? Então, o que é que acontece? Esse S, ele é jogado para lá. E aí diz aqui, ó, no entanto, se a sílaba findar antes do prefixo, então será separado. E aí, nesse caso, o prefixo está sendo separado. Esse S está indo para lá. É basicamente isso. Aqui, ó, bisneto, bisavô, a mesma coisa. Tá vendo, ó? Separando. Beleza? É o bis. Aqui, ó, bisneto, bisavô. Por quê? Porque o bisneto, a gente fala bisneto. O bisavô, esse é mais complicadinho, por isso que eu preferi focar na de cima. Mas, enfim, eu não vou aprofundar muito nisso. Acho que já deu para entender. E a gente vai pegando isso aí na prática, tá? Aí agora, outra coisa importante de lembrar. Lembra dos dígrafos? Dígrafos. Alguns dígrafos, eles vão ser separados nas sílabas e outros não. Quais são os dígrafos que separam? Ó, esses aqui, ó. RR, SS, SC e XC. Esses separam, certo? Quais são os que você não vai separar? CH, esse verde tá meio apagado, né? NH, LH, GU, QU, certo? Esse não separa, ok? Então lembra, esses você separa. Por exemplo, carro, a palavra carro, ó. Ó, carro. Como é que você vai separar? Carro, entendeu? Tem a palavra descer. DC, certo? Agora, esses aqui, você não vai separar, tá entendendo? Você não vai separar. Ó, por exemplo, aqui, ó. A palavra... Deixa eu ver uma palavra. Ó, aqui, ó. Palavra guerra. Como é que eu vou separar a palavra guerra? Nesse caso, a gente tem tanto de um caso, ó, um dígrafo aqui, ó, no começo e outro dígrafo aqui, certo? Lembra que eu falei que vocês eu acho que eu falei, né? Que vocês às vezes podem encontrar mais de um dígrafo, ou então um dígrafo e um dífono. Falei.
Então, como a gente vai separar isso aqui, ó? Vou botar só GU? Não. E eu vou explicar já o porquê não. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vê? O GU não separa. Não separa. O RR você separa, tá? Então, bom, basicamente é isso aí. E aí a gente volta para quê? Para a receitinha. Vamos lá. Precisa haver uma vogal, né? Para formar uma sílaba. A separação silábica tem que estar diretamente relacionada à pronúncia e só espaço para uma vogal na sílaba. Uma vogal na sílaba. Ok. Aí, agora você viu aí algumas palavras, né? Que tem mais de uma vogal. Aqui, por exemplo, teve um aqui mais para cima, não foi? Cadê? Aqui, ó. Também. Por que isso se a regra diz que não pode? Porque você tem que saber diferenciar. Eu vou abordar de uma forma aqui que eu acho que vai ser fácil de memorizar, que é o seguinte. Você vai analisar de forma visual e de forma e levando em conta o fonema. Beleza? Por quê? Porque se você for analisar, aqui você tem duas vogais, certo? Certo, né? Aqui outra. Só que, foneticamente falando, foneticamente falando, é, você tem que analisar, tipo aqui, ó, em negócio. Eu vou colocar ela ali aí embaixo de novo. Ó, na palavra negócio. Aqui na palavra negócio, e aí a gente entra no que nós chamamos de ditongo, certo? A gente entra no que nós chamamos de ditongo, ó. Botar ele para cá e botar aqui, ó. Ditongo. A gente entra no ditongo. E o que são ditongo? É um encontro na mesma sílaba de vogal e semivogal. Então, vou até colocar aqui, ó. Ó. Encontro de vogal e semivogal. O que é uma vogal e semivogal? O vogal você sabe o que é. A, E, I, O, U. Ok? O que serão a semivogal? Na fonética, você vê que algumas coisas são mais altas, mais fortes que outras, sabe? Se destacam mais que outras. Então, por exemplo, aqui em negócio, qual é a... Focando aqui nessa parte, ó. Focando aqui nesse final, qual é a vogal dessas duas que se destacam mais? O O. Por que o O? Pensa, no dia a dia, você ou muitas pessoas não falam assim, ó. É, né? Gosto, né? Negócio, pega ali o negócio. Então, quem é a vogal e a semivogal aqui? A vogal é sempre a mais forte. A vogal é sempre a mais forte. Então, o O aqui é vogal e o I aqui é semivogal, certo? Então, por isso que aqui visualmente, você olha e você fala, opa, tem duas vogais. Mas quando você vai analisar na parte fonética, você percebe que, foneticamente falando, isso é uma vogal e essa é uma semivogal. Entendeu? Então, o ditongo nada mais é que o encontro de uma vogal e de uma semivogal. E aí, esses ditongos, eles podem se encontrar de duas formas. A forma, vamos lá, setinha para cá, você já deve imaginar, né? A forma decrescente, né, que é como? Primeiro o mais forte, depois o mais fraco, e aí é o contrário, né? Que é a forma crescente, primeiro o mais fraco, depois o mais forte, crescente, ok? Por exemplo, aqui em negócio, está começando de quê? Do menor.
Então aqui a gente tem um ditongo. Um ditongo crescente, entendeu? Ditongo crescente. Ok. Também nós temos uma coisa chamada ditongo oral e ditongo nasal. Basicamente, o ditongo oral e nasal, qual é a diferença? Que no nasal é uma coisa mais anasalada. Então, por exemplo, um A com tio, sabe? E o oral é uma pronúncia mais aberta. Mas depois dá para explorar isso aí. Por exemplo, aqui, explicando essa parte de nasal, né? E oral. Aqui, ó, na palavra armazém. O que que tá acontecendo aqui? Quando chega nesse EM, você deve estar pensando, tá, o que é que isso tem a ver com ditongo? Se ditongo é encontro de vogais, né? Uma vogal e semivogal. O que é que acontece? Esse M, ele pode representar outras letras. E aí, né, deixando bem claro, não só uma qualquer letra, mas pode representar uma vogal. Por exemplo, se eu for colocar foneticamente, escrever de forma, né, levando em conta a fonética, aqui, como é que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, ma, armazém? Não, armazém, armazém, entendeu? Ó, esse acento aqui tá dando uma anasalada. Óbvio, a fonética, eu tô falando a fonética. Você não vai escrever assim, não vai escrever com acento circunflexo, você sabe que é com acento agudo. Mas isso também é um ditongo. Porque apesar de aqui ser uma consoante, foneticamente ela está representando uma vogal. E nesse caso, para deixar mais claro ainda, uma semivogal. Entendeu? Aqui, ó. Tem outros exemplos, mas isso você vai vendo. O que é que eu posso dizer? Não precisa decorar isso. Mais uma vez, é só analisar. É só analisar a palavra. É só analisar a fonética. Pronto. E outra, quando for fazer isso, talvez nem caia, porque isso é muito simples. Mas isso é totalmente importante de se aprender por causa da... quando chegar em acentuação. Pega, quando for para fazer isso, tá em dúvida? Escreve. Porque aí você vendo as coisas, é mais fácil. Por exemplo, a palavra armazém. Aí tem lá, por exemplo, uma pergunta que tem aqui. Na palavra armazém, há um ditongo nasal crescente? Há um ditongo nasal crescente na palavra armazém? Decrescente, no caso. Há um ditongo nasal decrescente? Aí você fala, o que é que tem a ver? Se ditongo é vogal. Aí você vai vir aqui, ó, e tal. Como é que eu falo armazém? Armazém. Zen. Ah, beleza. Até mesmo se você quisesse botar aqui, ó. Um circunflexo. Vamos supor. Armazém. Pô. Ah, agora eu entendi o que ele quer dizer com decrescente. Porque aqui, no caso, esse M, por mais que seja um M aqui, foneticamente, ele faz o papel de um I. E como é mais forte que o I aqui nesse caso, armazém e armazém, então é decrescente. Primeiro a vogal, depois a semivogal. Beleza, velho? Beleza, né? Pronto. Passamos de ditongo, a gente vai um passo a mais, que é o quê? Tritongo. Tri vem de 3, tá? Então, se ditongo é o encontro de vogais, vogais aqui eu estou falando visualmente, né? Porque foneticamente é vogal e semivogal. Aqui vai ser o quê? Semivogal, vogal, semivogal de novo. Beleza? Por exemplo, a palavra Paraguai. Ó a bagaceira aqui, ó. Ó a bagaceira, ó.
três vogais, visualmente falando, né? Paraguai, visualmente falando. E aí, o que é que acontece? Ah, como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho um tritongo. Pô, tem um tritongo, ok? Só que quem é aqui que se sobressai? O A. Por quê? Não adianta, não tem nem que ver pronúncia. O A ele sempre é vogal. Sempre vogal. O resto, sempre vogal. Bota aqui, ó. SV. Tá o SV. Tá entendendo? Então é isso. Aí, como é que eu vou separar Paraguai? Paraguai. Tem que, lembra, tem que estar de acordo com tem que estar de acordo com a pronúncia. Então, lembra bem disso, tem que estar de acordo com a pronúncia também. Então, isso é um tritongo, beleza? É um tritongo. Ok. Aqui, ó, vamos lá. Ditongo, negócio, tritongo. Ou, ditongo, duas, tritongo, três. Beleza? Beleza. Tem um caso aqui que eu vou colocar aqui para vocês. E aí, mais uma vez, isso aqui não precisa decorar não, tá? Você não vai sair decorando palavra, né? A palavra queijo. Aí você fala whey. Isso aqui é um tritongo? É ou não é? Responda aí. Não é, sabe por quê? Porque aqui, ó, é... por mais que visualmente sejam três vogais, esse U, ele está formando um dígrafo. Um dígrafo. Com quem? Com o quê? E está fazendo um som de quê? De K. Então, aqui é como se eu estivesse escrevendo dessa forma. Queijo. Entendeu? Então, aqui não é um tritongo. Lembra, você tem que analisar a fonética. Você tem que analisar a fonética. Ok? Só isso sobre tongo e tritongo. Agora, para finalizar, vamos falar de hiato, hiato, e já sobre falso hiato, certo? Hiato é muito importante mesmo. Hiato é muito importante, tanto agora quanto para acentuação gráfica. O que é o hiato? O hiato, ele vai ser um encontro vocálico também, como se fosse o ditongo, certo? Como se fosse o ditongo, só que qual vai ser a questão do hiato? Ele aqui, ó, vou botar entre parênteses aqui, ó, V, V, vogal e vogal. Ah, dá um exemplo. Agora, pai. Ó, C, cre, tá, ri, a. Aqui é secretaria, não secretária. Se fosse secretária, tinha um acento aqui e essa sílaba seria junta. Isso aqui tudo junto. Por quê? Vamos lá. Primeiro, tem que ter vogal. Segundo, tem que estar relacionado à pronúncia. E aí, o que é que acontece aqui em secretaria? Primeiro que você já analisa que aqui está totalmente ligado à pronúncia que eu falo, secretaria, né? Então, beleza, isso aí já está certo. E também porque o A é sempre vogal, né? Como eu falei. Só que aqui no caso desse I, ele também tá com pronúncia forte, tá percebendo? Secretaria. Então, bicho, qual é a conclusão que a gente chega? Assim como esse A é vogal, esse I também vai ser. Aí a gente separa. Se ligou? Pronto. É basicamente isso. Existe também, como eu falei aí para vocês, algo chamado falso hiato, certo? Que vai consistir basicamente em quê? Falso hiato. Vamos lá, botar aqui, ó. Falso hiato. O que vai ser o falso hiato? Ele vai ser um encontro,
de parecido lá com tritongo. Parecido, parecido. Vai ser aqui, ó. Vogal, semivogal e vogal. Aí, por exemplo, a palavra praia. Palavra praia aqui. Você vai analisar a palavra praia, você vai falar assim, epa, eu tenho um tritongo aqui. Tem um tritongo, pá, não sei o quê. Só que, o que é que acontece? O A é vogal, não é? É, e ele tem duas vezes. Então, amigo, você já sabe que isso aqui não vai ser uma sílaba só, esse aia. Por que não? Porque só dá para uma vogal. E nesse caso, as três são visualmente e foneticamente, essa é e essa não é. Então, quando você se depara com isso, por exemplo, uma vogal, aí no meio delas uma semivogal, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar a semivogal junto da primeira vogal. Ah, então para isso separa de jeitinho, pai. Tu acredita? É isso, meu amigo. Bom, basicamente é isso. Terminando essa partezinha aí de fonologia, beleza? Vamos voltar para as regras aqui. Aquelas três regrinhas que eu coloquei desde o início. Cadê? Opa. Aqui. Aqui, pronto. As três regrinhas que falei desde o início. Primeiro, precisa haver vogal. Não existe sílaba apenas com consoante. Lembra de bíceps? Bíceps. A separação silábica é resultado direto da pronúncia. Negócio, negocio. Somente há espaço para uma vogal na sílaba. Negócio. Por quê? Porque esse I aqui, ele está fazendo um papel foneticamente de vogal. E esse O também. Assim como, assim como, foi esse mesmo exemplo. E aí, por que aqui está tudo junto? Porque aqui está tudo junto. Porque nesse caso, esse I está fazendo um papel de semivogal e esse O de vogal. É isso. Lembra dessas três regrinhas. Três regrinhas. Beleza? E beleza. Depois disso, partir para acentuação. Então, isso é extremamente importante. Valeu, pai. Tamo junto.